Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil. E esse vídeo é uma continuação de um outro que eu tinha feito, falando sobre o portfólio EdMax, mais especificamente sobre os switches, que pertence a esse portfólio, equipamentos conhecido como Ed Switches. A ideia agora é falar sobre os roteadores, que também pertence à mesma família, né, que é a família EdMax, equipamentos conhecidos como Edge Routers. Então vamos lá, o portfólio EdMax, ele é composto não apenas por switches, mas também por roteadores, que tem como principal diferencial um preço-performance imbatível. Equipamentos aí que contam com aceleração em hardware, alguns itens, né, alguns desses roteadores possuem um chip switch dedicado para toda aplicação Layer 2, toda a questão de configurações de bridge, que nós vamos ver aí no decorrer do vídeo, tá? Então, hardware extremamente robusto, equipamentos com interfaces de 1, 10 GB, total flexibilidade em configuração. Então, os roteadores da família EdMax, eles são baseados, né, na linguagem Debian, então permite aí a instalação de softwares de terceiros, como por exemplo scripts baseado em linguagens como Python ou Perl, para você automatizar algumas tarefas complicadas, como por exemplo de roteamento. Então são produtos, né? São caixas bem versáteis, né? Você consegue configurá-las via WebGui, que eu vou mostrar um pouco aí da interface, via CLI. Então é um produto com uma infinidade de recursos e uma flexibilidade bem interessante na sua configuração, tá? Então alguns dos recursos dos roteadores da família EdMax, os Edge Routers, né? Interface gráfica de fácil configuração. Então existem alguns vídeos aí no canal mostrando alguns recursos, como por exemplo Load Balance, roteamento intervelance, feito inteiramente sobre interface gráfica. Você consegue balancear até 8 links, até 8 WANs utilizando os Edge Routers, além de contar com um recurso de análise de tráfego profunda, né, conhecido como DPI, o Deep Packet Inspection, né, políticas avançadas de firewall, controle de banda baseado em QoS, roteamento intervelance, roteamento dinâmico, né, utilizando aí o RIP, o SPF, BGP, MPLS, enfim, VPN, PSEC, Server, NAT, SNAT, o DNAT, né, que seria o redirecionamento de portas, cache DNS local, isso aí é bem legal para você otimizar aí recursos da sua rede. Inclusive, tem um vídeo no nosso canal exemplificando, né, como fazer esse tipo de recurso, servidor DHCP, servidor PPPoE, enfim, toda a parte de roteamento ali em IPv4 e IPv6 também, tá? Então, um dos grandes diferencial é que o Edge Router ele tem todas as configurações, você pode fazer através da sua interface gráfica. Então, eu tenho aqui o Edge Router, o meu companheiro aqui de laboratório aberto, então eu consigo, por exemplo, fazer a administração das interfaces, né, o monitoramento de consumo, eu tenho toda a questão de config tree, né, que seria a árvore de configurações, como por exemplo, se eu vir aqui em serviços, ó, servidor PPPoE nativo, o método de autenticação, enfim, eu tenho essa total manipulação aí diretamente através da minha interface gráfica integrada com o equipamento. Além de eu poder gerenciar qualquer Edge Router através da nuvem gratuita da Ubiquiti, né? Através do software conhecido como UNMS. Exatamente. Então, além de eu poder gerenciar todos os meus equipamentos das famílias Airmax, o Fiber, eu consigo também gerenciar os produtos da linha EdMax, como por exemplo os Edge Routers. Então aqui eu estou acessando a minha instância na nuvem da Ubiquiti, né? O site UBNTBR, que eu configurei no outro vídeo. Então se eu vir aqui, ó, sites, core da rede, eu tenho aqui a minha Edge Router, consigo fazer todas as configurações, como por exemplo, servidor DHCP, vamos aqui em servers, vamos adicionar aqui um novo servidor, enfim, selecionar a interface, vincular um VLAN ID. Então consigo fazer todas as configurações, tanto através do NMS, como através da própria interface gráfica implementada no equipamento. Então, a linha Edge Router segue um conceito um pouco diferente, né, do SG. São equipamentos totalmente standalone, diferente do SG, que seria o roteador corporativo da linha Unify, que segue o conceito aí conhecido como SDN, né?
Software Defined Network, você gerencia ele através do ponto centralizado que é o Unify Controller. Mas nada impede também de você centralizar a configuração de seus Edge Routers através do software UNMS, tá? Um outro recurso bem interessante que eu acabei esquecendo de falar aqui, principalmente para o mercado Enterprise. Então aqui nós temos um roteador que pode ser utilizado tanto em cenário ISP, como por exemplo aqui implementando roteamento, né, em PLS, como também em cenários empresariais, que ele conta com um protocolo conhecido como VRRP, ou Virtual Router Redundancy Protocol. Para você, por exemplo, fazer uma redundância aí entre gateways virtuais de diversas empresas. Então, mais um recurso aí bem interessante da linha Edge Router, tá? Então, dando continuidade aqui à nossa apresentação, um dos recursos disponíveis, principalmente, pode ser utilizado aí, principalmente no segmento Enterprise, é a questão do load balance, né, ou balanceamento de cargas. Então, através da interface web da Edge Router, eu tenho aqui a aba Wizard, que eu faço com simples cliques toda a parte aí de redirecionamento, determino quais interfaces vão ser as minhas WANs, consigo aqui adicionar mais interfaces como WANs, até 8, né, como dito anteriormente. Outro recurso bem interessante presente aí nos Edge Routers é o DPI, que é o Deep Packet Inspection, né, análise profunda de pacote lá em camada 7, direto na aplicação. Então tenho aqui em análise de tráfego todo o consumo da minha rede. O campeão aqui seria o meu notebook, né, os sites que ele acessou até o momento, o iTunes, Gmail, enfim. Outro dos recursos embarcados aí diretamente no Edge Router é toda a questão de políticas, né, de regras de firewall. Então eu consigo fazer todas essas regras diretamente na interface gráfica, acompanhar em tempo real, né, o andamento dessa regra, o que está sendo processado de tráfego, né. Consigo também fazer o controle de banda extremamente fácil, né, controle por aplicação, controle por um range de IP. Então basta eu vir aqui diretamente em QoS e criar aqui as minhas regras, né? Consigo adicionar regras aí por aplicação, uma determinada banda, né? De acordo com a aplicação. Então é uma caixa bem interessante, né? Bem versátil, como eu disse anteriormente. Configuração de servidores de HCP através aqui do menu Services, né? Tem aqui diversos servidores de HCPs criados, vinculados a interfaces diferentes VLANs, né? Então ele faz toda a parte de roteamento inter-VLAN já de forma automática, né? E eu consigo, olha só que legal, principalmente para redes Enterprise, utilizar a opção 43 e apontar, né, de servidor de HCP e apontar diretamente para uma controladora Unify. Então, se eu vir aqui em Actions, vamos gerenciar aqui em detalhes, ó, se eu cadastrar aqui o meu IP do meu Unify Controller, eu consigo adicionar ele, adotar o meu device, né, diretamente em camada 3 através do Option 43 aí de serviço de HCP, tá? Alguns modelos de Edge Router, como por exemplo o AX, a SFP, XSFP, a R5PoE e o EdgePoint R6, né, alguns modelos eles possuem o quê? Eles possuem um chip switch dedicado, possibilita eu fazer toda a parte de bridges, enfim, para eu não emular, não fazer via software, né, fazer diretamente hardware e dessa forma ter uma performance muito superior se comparado a outros equipamentos aí do mercado que emulam recursos L2 em software e não fazem hardware, tá? Outro equipamento aqui que também possui esse recurso, que foi homologado diretamente, né, é o Edge Router 12P, né, 12 portas, que eu vou falar mais adiante, tá? Então, é um equipamento que pode ser utilizado aí no cenário empresarial, provendo recursos como firewall, load balance, roteamento inter-VLANs, ou no cenário ISP, a parte aí de roteamento dinâmico, SPF, MPLS, roteamento estático, enfim, servidor PPPoE. Então é um equipamento focado aí nos dois segmentos, tá? Falando um pouco sobre o portfólio, então aqui nós temos todos os routers homologados, com exceção aqui da Edge Router Infinity, tá? Tem um part number aí como R8XG. Esse equipamento está em processo final de homologação, mas os demais daqui dessa tabela estão homologados, começando pelos os roteadores de mesa, né? Os roteadores de pequeno porte para a empresa. Nós temos aí o ERX e o RX-SFP.
Então são equipamentos que pequenos no tamanho e particularmente extremamente agressivo em processamento e em preço, né? Processo aí na casa de 260 mil pacotes por segundo, e o segredo desse processamento está na questão toda aceleração em hardware e também a questão de distribuir a carga de aplicações L2 por possuir um chip switch, tá? Então esses dois modelos aqui, o XSFP e o X, possuem aí o chip switch. O X possui um recurso legal que é o PoE Pass-Through, então eu consigo alimentar o equipamento através da sua ETH0, né? E fazer alimentar um outro dispositivo na sua ETH4. Consigo fazer alimentar um AP Unify, por exemplo. E o XSFP, ele possui PoE, padrão PoE em todas as interfaces, consigo ativar aí via software, né? PoE no padrão 24 volts. Opa, desculpa. Então nós temos aqui a ER Lite 3, que é um equipamento que possui menos portas do que o XSFP e o X, mas tem um processamento bem maior, né? Processa aí 1 milhão de pacotes por segundo. E nós temos a R5PoE, ela também conta com esse chip switch, né? Eu consigo configurar uma bridge em hardware diretamente entre as portas, entre algumas portas, né? São 3 portas em específicos, consigo criar essa bridge diretamente em hardware, tá? E o legal é que ela é PoE, ela consegue, né, entregar PoE no padrão passivo 24 e 48 volts. Então, para um projeto aí Unify, uma empresa que eu, enfim, quero num único equipamento fazer toda a parte de roteamento e prover alimentação para os meus APs, posso configurar ali uma bridge entre essas 3 interfaces que contam com o chip switch e alimentar aí os meus UAPs, o APS Lite, o APS Pro, enfim, ele é compatível com os dois padrões, 48 e 24 volts. Aí aqui nós temos os Edge Routers, ER8 e ER8 Pro, são equipamentos aí mais robustos, né? Que possuem um processamento maior de pacotes, né? Eles possuem 2 GB de memória RAM, enfim, toda a parte de aceleração feita aí em hardware, processa até 2 milhões de pacotes por segundo. A diferença entre eles é que a ER8 ela tem aí 8 portas de 1 GB, e a R8 Pro ela também tem 8 portas elétricas no caso, né? E a R8 Pro ela tem 8 portas de 1 GB também elétricas, porém ela tem mais 2 SFPs, que são portas combo, né? Então eu posso receber aí 2 links através das interfaces SFPs, fazer um load balance, enfim, ou um cascateamento para um outro router, enfim, vai depender da minha topologia de rede, tá? E o equipamento mais novo, homologado recentemente, é R12, tá? Então, é um equipamento aí que pertence à segunda geração de roteadores da família EdMax. Ela também possui esse chip switch entre as interfaces 0 e 7, ideal aí para a empresa, e tem um recurso aí PoE Pass-Through, tá? E a R8XG seria a de Router Infinity, equipamento aí monstro, com 16 núcleos, enfim, um produto bem parrudo aí para poder tocar aí a borda de um provedor, fazer a conexão BGP com a sua operadora, enfim, então equipamento mais robusto aí, tá? Então os equipamentos com melhor custo-benefício indicados para pequenas empresas e até para residência seriam os Edge Routers X e o XSFP, que é esse que eu tenho aqui em bancada, né, que eu estou fazendo o acesso aqui. Então ele tem as interfaces elétricas e mais a interface SFP. Eu tenho aqui alguns serviços, né, que seria a minha ETH5, tenho configurado aqui alguns serviços em cima. E a interface X e a Edge Router X é o equipamento aí mais compacto, com preço mais acessível, e tem toda essa parte aí de processamento em hardware e a questão do chip switch e o PoE Pass-Through, tá? Então esses são os roteadores de entrada. Então aqui um exemplo de aplicação da ERX, fazendo a alimentação aí de um dispositivo, né, um device da linha AirMax, ou até mesmo um Access Point da linha Unify, um modelo legado, posso alimentar ele via PoE e prover alimentação para o dispositivo conectado na sua ETH4, tá? E o RX SFP, ela possui PoE padrão 24 volts em todas as portas. Então é ideal aí para uma aplicação num POP, um pequeno POP, num cenário ISP, você pode adotar esse equipamento, receber o uplink aí em fibra óptica e prover alimentação para seus painéis através das suas interfaces, enfim, alocar um servidor DHCP, um servidor PPPoE, aí vai depender do seu cenário, tá? Aí nós temos o ER Lite 3 e o ER5PoE,
São equipamentos aí que têm uma capacidade de processamento superior comparado ao X e ao XSFP. A R3 Lite, ela é um equipamento aí que tem 1 milhão de pacotes por segundo de processamento, número reduzido de portas, mas cabe aí com uma luva aí em muitos projetos. Eu posso configurar de diferentes formas a sua interfaces, né? Posso eleger uma interface para ser one ou duas interfaces, até 8, né? E a ER5PoE, ela tem aquela questão do switch entre as ETHs 2, 3 e 4, né? Diretamente em hardware, tá até aqui grifado aqui no house do equipamento. Configuro a bridge L2 diretamente nessas interfaces e ela é PoE, padrão 48 e 24 volts, ideal aí para projetos enterprise, utilizando aí em conjunto com os APs Unify. Então aqui nós temos uns estudos realizados, né, por empresas norte-americanas que atestaram a maior capacidade de throughput, de processamento de dados, de pacotes por segundo, os equipamentos Edge Routers, comparados aí com o Cisco, Juniper, com o MikroTik. Então a gente se destaca nessa capacidade de processamento, pois não fazer aceleração em software. Toda aceleração é feita diretamente em hardware, conta com chip switch e outros recursos, então a gente consegue alcançar aí um processamento extremamente altos comparado aos concorrentes, tá? Então nós temos aqui os Edge Router Pro, Edge Router Pro e o Edge Router 8, né? São equipamentos aí de alto desempenho, 2 milhões de pacotes por segundo, equipamentos com 2 GB de RAM, ideal aí para cores de empresas ou provedores. E o Edge Router Pro 8, ele tem aí no caso duas interfaces SFP no formato combo, tá? E eles podem ser montados em racks, diferente dos roteadores que nós vimos até agora, que a ideia é ser um roteador de bancada ou bandeja, tá? E nós temos aqui a Edge Router Infinity, que seria o roteador mais parrudo da linha Edge Router. Ele conta aí com 8 interfaces SFP+, SFP Plus, né, de 10 ou 1 GB. Então, um equipamento que você pode alimentá-lo com uma fonte redundante, a mesma fonte compatível com o FOLT, padrão 48 ou o AC. Então, um produto extremamente robusto, 16 cores de processador, 16 GB de RAM. Então, um equipamento de alta performance para você, enfim, fazer o recebimento do seu link da operadora utilizando o BGP e dentre outros protocolos, tá? E que também pertence aí à família Edge Router, né? Nós temos dois modelos de Edge Point. O que é o Edge Point? O Edge Point é um equipamento que eu costumo dizer que ele é tudo num só. Ele é um rack outdoor, ele é um switch gerenciável, ele é um router, ele é uma régua PoE, ele é um protetor anti-surto, enfim, ele é tudo que um POP necessita para ser operado. Então ele elimina a instalação de diversos equipamentos, elimina o espaço em torre, ele elimina pontos de falha, né? Então dentro da família Edge Router existe dois modelos de Edge Point. Então a nomenclatura aqui, né, EPR8R Edge Router, tá? Então todos os recursos que nós vimos anteriormente estão embarcados aqui nesses equipamentos, o EPR6 e o EPR8, tá? Sendo que o EPR6 ele tem aí 5 portas de 1 GB, mais uma SFP para uplink. A alimentação dele pode ser feita aí através dos bornes aqui, 24 volts, e ele fornece aí nas 5 portas PoE no padrão passivo 24 volts. Então é um equipamento aí ideal para a instalação de pequenos POPs, pequenas torres, eliminando todas essas tranqueiras aqui que a gente consegue observar nessa imagem, tá? E nós temos o EPR8 para POPs aí com a maior densidade. Ele tem padrões aí PoE no 24 volts passivo e 54 ou 48 volts, né? É um range ali. Então você pode alimentar dispositivos, não apenas rádios Airmax, mas APs Unify. Vamos imaginar aí um projeto outdoor que você vai utilizar usa o AP Mesh Pro, o AP Mesh, e você precisa de um equipamento outdoor para fazer essa alimentação. Você pode usar aí um Edge Router, um Edge Point R8 para alimentar os seus APs outdoor, para alimentar câmeras de segurança, no padrão 48 volts, tá? Então ele possui aí 8 portas de 1 GB e duas SFPs. SFPs para você, enfim, fazer o recebimento de um uplink e um cascateamento para um outro equipamento, enfim, implementar regras de roteamento. Então são produtos bem versáteis para o uso outdoor, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, participe do nosso fórum,
Participe também do nosso blog mantido aí pelo Samuel, tá? Samuel Brito, meu companheiro de vídeos. Então ele tem um artigo lá no blog da Ubiquiti, né, que é o medium.com/ubntbr. Lá você encontra diversos artigos e um deles é um falando sobre os detalhes, né, conhecendo detalhadamente o portfólio Ed Halter, falando sobre features, sobre recursos, linkando com vídeos tutoriais. Então fica a dica aí para você ter mais uma fonte de conhecimento e aprendizado. Um forte abraço e até mais!